Em agosto do ano passado, eu tomei uma das melhores decisões da minha vida, sem eu saber que eu estava escolhendo ela, e na real só porque eu falei, pô, isso parece legal. Eu tenho tomado conta da minha saúde e da minha saúde física, no caso, já tem um tempo. Então, assim, comecei a olhar para isso de outra maneira tem mais ou menos um ano, quando eu virei para mim mesmo e percebi, pô, certas coisas não deveriam estar acontecendo, certas coisas, certas respostas físicas não deveriam estar rolando. E elas estão rolando. Então, assim, eu tô me sentindo mal, fico doente direto. E eu falei, pô, beleza, eu sou jovem, eu preciso mudar isso, né? Não tem justificativa pra ficar passando mal, pra ficar doente o tempo inteiro, sendo que eu sou uma pessoa tão jovem pra isso. Então eu, beleza, vamos começar a comer melhor, vamos começar a fazer um exercício e tudo mais. E, bom, com esse advento das redes sociais, hoje a gente tem centenas de nichos e pessoas falando sobre saúde na internet, então não foi tão difícil achar os caminhos. Hoje é muito tranquilo você entender o que você precisa e o que você não precisa fazer. Lógico que é sempre ideal que você esteja acompanhado de profissionais e tudo mais, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição, que é o meu caso, e principalmente na época. Então, o que eu decidi? Comecei a fazer exercício, comecei a treinar, comecei a ir para academia, e de início era difícil de manter a constância, a rotina, o hábito, e a gente pode falar disso em outro vídeo, em outra situação, né, mais sobre como eu consegui fazer isso, como foi pra mim, como foi esse processo pra mim. Só que em certo momento eu, né, ali fazendo musculação, eu percebi que tipo, pô, beleza, tem que fazer o cardiozinho depois pra, pra perder calorias, né, pra melhorar minha saúde cardiovascular. Beleza, comecei a fazer o cardio e tal, e em certo momento a empresa que eu trabalho, né, meu emprego CLT, eles chegou um e-mail lá pra gente, um e-mail institucional falando, pô, a gente vai ter uma corrida em parceria é, em São Paulo, né? Eu sou de Mogi, moro 1 hora e pouco mais ou menos de São Paulo, em São Paulo, daqui 2 meses. Quem quiser se inscrever, as inscrições abrem em tal dia. Falei, pô, interessante, nunca fiz uma corrida, nunca fiz uma prova de corrida. E não deve ser algo tão difícil, né? Porque teoricamente é só correr, né? Então é só você pegar e sair correndo. Tem inclusive um episódio de How I Met Your Mother que eu acho que o Barney vai correr a maratona de Nova York e ele literalmente fala pro Marshall, pô, é só chegar e correr, né? Correr é uma coisa fácil. Fui, me inscrevi. Na época eu lembro de ter, acho que 5, 10 e 18 quilômetros. Eu, pô, me inscrevi em 5, né? Pensei ainda, falei, pô, talvez eu consiga 10. Mas vou me inscrever, sem entender nem um pouco desse universo da corrida e sem saber nada sobre isso, né? Eu sei que hoje, por exemplo, eu tenho plena noção de que é um universo muito amplo, com muita gente, tem inclusive influenciadores e profissionais aí só de corrida, e depois eu fui descobrir o universo grande que era, mas até o momento eu não entendia nada sobre isso. E decidi, não, vou correr, me inscrevi. E daí falei, bom, no site deles, no site da organização da corrida, tinha uma planilha de treino lá para iniciante, intermediário, avançado e tudo mais. Eu peguei, pô, iniciante, comecei a fazer a planilha de iniciante lá pra chegar a data da prova e tava fazendo tudo na esteira, tá? Então cheguei e falei, pô, comecei a depois dos meus treinos fazer, então sempre uma caminhadinha leve, e comecei a perceber que tipo não era tão simples quanto eu imaginava. Não era tão fácil só chegar e correr. Isso na caminhada já cansava, sentia dor na panturrilha, na canela, nos pés, eu ficava sempre com muita dor, muito, e eu falei, pô, isso aqui talvez não seja tão fácil. Eu olhava, tipo, a distância na esteira, dava, tipo, sei lá, 2,5 km, 3 km, e, tipo, cara, eu tava morto e não chegava nos 5. Daí que eu me liguei que era um desafio um pouco maior do que eu estava imaginando. Sendo assim, eu comecei a levar um pouco mais a sério aquilo que para mim parecia uma brincadeira, e eu falei, não, pô, eu preciso conseguir no mínimo correr esses 5 km na esteira. E ele correr, que eu tava pensando, era chegar nos 5 km, aguentar os 5 km. Então eu falei, não, eu consigo isso, é só eu começar a treinar cada vez mais. E daí meus treinos de musculação foram ficando levemente de lado, assim, viraram um pano de fundo, porque eu estava sempre preocupado em correr, em chegar e fazer a minha corrida, completar a planilha, fazer o que eu tinha que fazer todos os dias ali. E fiquei, de certa forma, obcecado por aquilo, porque eu queria melhorar, eu queria conseguir estar pronto para a prova. E bom, fui treinando, fui fazendo, fui chegando próximo da data, passou um mês e meio, e seriam, acho que era 2 meses para chegar na data de correr. Então assim, foi indo, foi acontecendo, foi chegando a data, foi chegando cada vez mais próximo, e eu ficava muito ansioso. Por quê? Porque eu não tinha conseguido bater a marca dos 5 km na esteira. Falei assim, se eu não conseguir nem aguentar os 5 km, imagina correr todos os 5 km.
Então começou a me dar um certo desespero, um certo medo de não conseguir aquele objetivo que até então era uma brincadeira, mas naquele momento eu já nem tinha percebido, mas era o meu principal objetivo. E por que eu tô contando tudo isso, né? Por que eu tô contando como que foi meu processo para correr a minha primeira corrida, a minha primeira prova de 5 quilômetros? Porque até então, era um desafio muito grande para mim lidar com essas questões de vida saudável, de uma vida mais ativa, de uma vida onde as coisas acontecem, onde a gente consegue fazer exercício, se alimentar bem, e tudo aquilo era muito novo para mim, e eu não sabia até onde eu conseguiria chegar e o que eu poderia fazer, né? E quando menos eu percebi, aquilo lá já tinha tomado conta do meu dia a dia, tinha tomado conta da minha cabeça, e eu queria muito aquilo, queria muito aquele objetivo. E eu acho que pode ser uma boa analogia para como a gente lida com os nossos objetivos pessoais de vida. E quando eu falo objetivo pessoal, você pode encaixar o que você quiser, seja profissional, seja uma coisa que você quer muito fazer, um projeto pessoal, seja o que for. A gente cria certa expectativa nisso, e quando a gente realmente embarca de cabeça, a gente vê que é possível fazer muitas coisas. E você que corre há bastante tempo deve estar se perguntando, porra, cara, são só 5 quilômetros, tipo, por que tanta coisa? Mas eu sei que você sabe como foram os seus primeiros 5 quilômetros. E de lembrar e parar para pensar como a gente vai se superando, e eu percebi que cada dia mais eu estava mais forte, aguentando mais, fazendo um tempo melhor. E basicamente, acho que uma semana antes de eu correr, eu consegui terminar os 5 quilômetros na esteira. E daí eu falei, foi assim, um momento de êxtase total. Eu estava na academia sozinho, na época eu treinava depois da aula, então era mais ou menos umas 11 e pouco da noite. Eu estava assim, em êxtase puro, não tinha ninguém para eu compartilhar aquele êxtase gigantesco, e foi uma vitória pessoal minha, sozinho, que agora eu tô compartilhando de alguma forma, mas assim, sozinho eu tava muito feliz. Tipo, pô, eu consegui completar o meu desafio, que era terminar os 5 quilômetros na esteira. E bom, consegui fazer isso nos outros dias de treino, né, lógico, com os descansos e tudo mais, mas nos outros treinos que precederam a corrida. E bom, fui correr os 5 quilômetros no circuito das estações, etapa primavera. Isso foi em setembro do ano passado, se eu não me engano. Tá? Posso estar errando as datas aí, acontece. Fui correr. Bom, eu consegui, agora vai. E eu tinha feito um tempo dentro isso, fazendo na academia coisa de 50 minutos para completar os 5 quilômetros. Fui lá e falei assim, meu, vou dar o meu máximo. Vou fazer aqui o que eu não fiz em todo esse tempo na esteira e vou tentar fazer o máximo que der. E bom, eu fui. No começo, assim, imparável, imparável, imparável. Corria, 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 não cansava. No segundo quilômetro, indo pro terceiro, chegando no terceiro quilômetro, eu quebrei. E assim, não tava aguentando mais nada. Começou a vir aquela dor, vinha aquela angústia. Eu falei, cara, eu não vou conseguir terminar. Porque daí começou a dar desespero. Esqueci de citar, mas até então eu não tinha corrido na rua. Foi a primeira vez que eu fui pra rua correr. Então assim, eu só treinei na esteira, por conta do tempo, da rotina, mas só na esteira. E fui pra rua. Cara, quase quebrei e assim falei, não vou conseguir, não vou. Mas de algum motivo, por alguma razão, eu fui me esforçando, me acostumando com a dor, me acostumando com o sofrimento. E fui indo, e fui indo. E quanto mais eu passava pelo trecho, mais próximo eu estava chegando, né, porque era uma ida e uma volta, quanto mais eu percebia que eu estava chegando, mais eu me animava, mais a coisa ia. E fui correndo, fui correndo, fui correndo, fui correndo. Detalhe, correndo, sem parar, em nenhum momento, trotando, né? Não muito rápido, trotando, mas sem parar. Ia. Dei aquela quebrada quase no terceiro quilômetro, andei uns 200 metros, depois fui, corri. Cheguei, consegui. E eu falo pra vocês, não existe sensação melhor que essa. Não existe sensação melhor do que você ter seu objetivo, trabalhar por ele e conquistar ele. Só que mais importante do que eu conquistar, eu estava carregando junto comigo todo o trabalho que eu fiz aqueles 2 meses. Todo o empenho que eu pus naquele meu objetivo naqueles 2 meses. Tudo isso chegou junto comigo naquele dia. Tudo com isso atravessou a linha de chegada daquele dia, tá? E o que a gente ganha quando a gente termina uma corrida, né? Qual que é o prêmio de terminar uma corrida? Você que é desse mundo de corrida sabe que a gente tem geralmente o suquinho, a água no fim, mas eu acho que o maior simbolismo, a situação mais simbólica disso são as medalhas, né? Essa é a que eu peguei nessa etapa primavera, ou seja, minha primeira medalha em uma corrida, tá?
Circuito das Estações, etapa primavera de 2024. E eu deixo isso aqui no escritório e basicamente me encarando todos os dias, justamente para mostrar o como a gente consegue sim chegar nos nossos objetivos. Basta a gente entender a nossa realidade, ir começando com calma e trabalhar todos os dias um pouco para isso. Então, assim, obviamente eu não vou começar correndo uma maratona, você entende? Você não vai começar correndo os 42 quilômetros de uma maratona, você começa com 5. Né? E antes de fazer a prova de 5, você começa com 1, com 2, com 3, com 4, e assim vai evoluindo. A gente tem a mania de querer pular as etapas e tipo, vou acordar e vou correr uma maratona. Vou fazer isso. E o que eu tô querendo dizer com esse vídeo? Eu tô querendo dizer basicamente que os nossos objetivos eles vão ser feitos com calma. Só que a gente tem que recompensar o processo, entender como é o processo e gostar do processo. Porque mais do que correr e conseguir, foi uma vitória incrível, vocês vão ver uma vitória pessoal, tá, gente? Eu, obviamente não ganhei a prova porque nem se compara. Ah, e detalhe, lembra que eu disse que eu fiz em 50 minutos na esteira? Eu fiz em 40 na rua. Ou seja, eu diminui 10 minutos de todo o meu tempo a hora que eu fui pra rua. Então, assim, quando a gente recompensa todo esse processo e entende o como ele é bom e gostoso, fica mais fácil, as coisas vão acontecendo. E o que parecia impossível pra mim, que era correr, visto que eu sempre fui um cara muito alto, muito pesado, eu sempre tive muita dificuldade para esportes, vamos dizer, com muita movimentação, com mais gasto físico, assim, gasto cardiovascular. Eu consegui. E daí, não contente com isso, eu falei, pô, isso aqui é muito bom. Eu gosto dessa sensação. E daí eu me pus a fazer isso novamente. E em dezembro, 2 meses depois, eu também corri a etapa verão, que tem essa medalhinha ótima do Circuito das Estações, também 5 quilômetros, e fiz em 35 minutos, ou seja, diminui mais 5 minutos disso. Sempre com calma, entendendo o quanto eu poderia evoluir, e eu sei que muita gente vai chegar e falar assim, pô, mas eu já corri uma de 5, fui pra de 10, e aí fui indo, tudo certo, mas a gente tem que entender o nosso tempo. E o meu tempo foi um total sedentário, para correr 5 quilômetros em 40 minutos, correr 5 quilômetros em 50 minutos, correr 5 km em 40, correr 5 km em 35 e no começo desse ano correr 5 km em 30 minutos. Tá? Etapa outono de 2025 foi a minha terceira corrida de 5 km. Todas as eu vou tentando colocar as fotos aí na tela para vocês darem uma olhadinha de como foi no dia, fotos e vídeos que eu tiver. Mas olha que loucura. Então, em alguns meses, em 7 meses, eu saí de um cara que não corria nada, que não fazia nenhuma atividade física, para um cara que correu 3 provas de 5 km. E eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que correram provas de 5 km? E quando você fosse se perguntar das suas próprias vitórias, quantas pessoas você conhece que fizeram o que você fez? Geralmente não é muito. E a gente tende a achar que todo mundo faz só porque está dentro da rede social, e tudo bem, se eu abrir lá minha rede social, eu ver que tem gente correndo ultramaratona, gente correndo maratonas, sei lá, todo mês. Só que, ainda assim, olha para a sua vitória e pensa, pô, boa parte das pessoas nunca vai conseguir fazer isso. E tudo bem, tem gente melhor. Você vai chegar nos níveis que você quiser alcançar. Mas você tem que começar de baixo, tem que começar naqueles objetivos que são mais palpáveis. O meu dentro da corrida foi isso. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi. Entenda o seu processo. Comece com calma, mas comece, faça. Entendeu? Vai fazendo, vai melhorando, vai ficando melhor nisso e vai subindo as etapas. Vai fazendo uma coisinha de cada vez. Corrida não é a coisa que eu mais dou atenção na minha vida. Eu diria que é um hobby muito legal. Mas só como um hobby que eu consegui essas 3 marcas. E agora me desafiei no mês que vem a ir na Eco Run em São Paulo. Inclusive, se você for correr essa corrida, estarei por lá. Me dá uma chamada aí que a gente se encontra. Mas correrei dessa vez 10 km. Então, me propus a um desafio novo. Então, quando você conclui algo, você geralmente se propõe a fazer algo mais difícil depois, a tentar o próximo passo. E eu quero que vocês tirem de todo esse vídeo, que era para eu só citar dicas aí, eu vou tentar citar aqui no final tudo que eu falei nesse vídeo, mas é o seguinte: faça aquilo que você quer fazer. Se dedique a isso, dentro do seu tempo, dentro daquilo que você consegue fazer. Você não precisa conquistar o mundo do dia para noite, você não precisa ser o melhor do dia para noite, basta você ir fazendo e ir conseguindo cada dia mais melhorar isso
que você vai chegar onde você quer. Só basta ter paciência. Então, assim, se eu pudesse falar o que eu aprendi com correr 5 quilômetros, a primeira das coisas é essa que eu repeti 20 vezes, mas vale a pena repetir mais uma vez, que é teça metas baixas para você conseguir chegar nisso, e com metas baixas, com pequenas conquistas, você chega onde você quer chegar. 2, recompense essas metas baixas e recompense o processo. Se sinta bem com o processo, não só com o final. 3, não dê um passo maior que a perna, ou seja, não você tentar fazer muito, você geralmente não vai conseguir. Então, se você sair hoje da sua casa e quiser correr 5 km do nada, você provavelmente não vai conseguir. Se conseguir, não vai ter consequências boas. Então, assim, pega essas coisas que eu tô dizendo, tenta levar uma coisa. O vídeo ficou muito confuso, muito grande. Eu não me importo. Eu quero só passar a mensagem. Eu acho que você pegou a mensagem, que é comece de baixo, faça suas coisas com calma, que você vai conseguir. Então, assim, pra mim são vitórias muito grandes, pra mim são coisas que eu guardo muito e deixo aqui no escritório mesmo pra ficarem me encarando e me lembrarem de que sim, é possível você conquistar as coisas, fazer as coisas, basta você ter calma e continuar fazendo, continuar sempre fazendo, sempre melhorando. Que eu juntei essas 3 medalhinhas maravilhosas aqui. Vou correr a Eco Run agora em junho. Queria também correr outra etapa dos 50 estações, mas não sei se vou conseguir. Mas a intenção é: faça. Vai atrás do que você quer fazer. Faça com calma, com cadência, que você vai conseguir. Só recompensa todo esse processo. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais pessoal, um pouco mais explanativo, sem muito roteiro, sem muita lógica. Um pouco perdido, mas é o TDAH, né? Se acostumem com isso, é o jeito que o fluxo de consciência que vai. Dá um like, se inscreve e até semana que vem.